E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre Artificial General Intelligence, que a gente deixa mais fácil falando AGI, né? Que é basicamente uma AGI é uma inteligência artificial que tem realmente inteligência, que tem consciência, que tem um nível de inteligência totalmente elevado, que é algo que ninguém nunca chegou até hoje. Embora tenha alguns exemplos que eu vou mostrar de, por exemplo, um robô chamado Sofia, que aparenta ter uma inteligência num nível quase tipo, sabe, de um ser humano. Aparenta, mas não tem. Então a gente vai ver mais pra frente isso daí. Então eu vou citar algumas colocações desse artigo aqui, uma tese de doutorado da Reykjavik University, enfim, não sei de onde é isso daí, mas enfim. Ele vai primeiro definir inteligência artificial, para a gente entender o que é AGI, primeiro vamos entender as coisas mais simples. A falar que é uma inteligência de um sistema não biológico, né? Então, por exemplo, o algoritmo de inteligência artificial que faz reconhecer sua face para usar como senha é um exemplo de inteligência artificial. A Alexa é um exemplo de inteligência artificial. Qualquer coisa em aplicativo, em jogo, enfim, que usa esse tipo de rede, né, redes neurais, é considerado uma tecnologia usando de alguma forma inteligência artificial. Embora muitos aplicativos falam que usa, mas usa de uma forma totalmente banal, então às vezes nem é tanto quanto deveria ser chamado, né? Por exemplo, o TikTok ele usa inteligência artificial para reconhecer padrões do rosto da pessoa, dos movimentos que ela está fazendo para conseguir categorizar isso, né? Ou uma criança, que é um adulto, já conseguir categorizar o que eles estão falando. Também ele usa NLP, né? Que o que eu falei antes era Computer Vision. NLP é Natural Language Processing, que você consegue Natural Language Processing, que é você pegar a fala de uma pessoa e o aplicativo conseguir identificar isso e definir o que a pessoa quer. Por exemplo, no Google, no celular você fala lá, até no YouTube, quero ver um vídeo do Batati e Batatá. Pro seu filho, pro seu irmão, enfim. Quero assistir tal filme. Harry Potter, pesquise Harry Potter no YouTube. Ele consegue te entender. A inteligência artificial também. Está usando Natural Language Processing. Ele identifica, esse sistema aprendeu a reconhecer a linguagem da pessoa e conseguir ver o que ela quer, né? Mas quando a gente fala de uma inteligência geral, a gente não está falando disso. E lembrando, não existe nenhum aplicativo que usa uma inteligência geral. Mesmo chatbots, enfim, nenhum. Então, essa inteligência geral, que é chamada de General Intelligence, até naquele documentário não, né? Naquela série do Castanhari, Felipe Castanhari, né? Do Netflix, que fala um pouco sobre inteligência artificial, um episódio, fala sobre General Intelligence. Então, basicamente, a habilidade de um sistema que consegue processar informação, seja de forma biológica ou computacional, que pode aprender de uma forma autônoma. Uma parte mais técnica seria dizer de uma forma independente do observador. Então, por exemplo, uma criança ela tem que aprender com os pais, com o ambiente ao seu redor, com seus amigos, enfim, o tempo ela vai aprendendo com o tempo. Mas ela é independente. Ela é um ser humano com livre agência, a gente fala. A gente não fala livre-arbítrio porque livre-arbítrio não existe. A gente fala livre agência. Ela consegue entender o mundo ao seu redor e ter uma opinião dela, única dela, sobre o mundo ao redor dela. Então ela consegue ter opiniões, ela consegue ter vontade. E essas vontades são únicas e não são dependentes de outras pessoas, não são relativas a outras pessoas. Então, um sistema independente é mais ou menos isso. Não só isso, mas conseguir realmente aprender sozinho. Tudo ao seu redor. Uma criança ela vai aprendendo com o tempo, com 5 anos, por exemplo, ela já consegue fazer bastante coisa. Ela consegue falar, tudo que você fala entende. Ela consegue distinguir, por exemplo, perguntas como, por exemplo, o Monte Everest é maior do que um sapato? Essa é uma pergunta que eu vi um pesquisador falando de, tipo, perguntas simples que a gente pergunta para
para sistemas de inteligência artificial para ver se eles conseguem saber a resposta. E a questão se ele não consegue responder uma resposta tão simples, sabe, perguntas simples que você consegue perguntar para uma criança e o sistema não consegue responder. Então, já mostra que é fácil você saber se o sistema ele atingiu um nível de General Intelligence, mas também é fácil saber se ele não atingiu esse nível. Então a gente consegue conversar com uma pessoa e saber que é uma pessoa, porque não tem como não saber, porque só a forma de você ver a pessoa, de modo que ela se mexe, fala, a gente já sabe que ela tem consciência e inteligência. Então a questão é que não existe nenhum software ou dispositivo, ou equipamento, ou robô que consiga reproduzir isso da forma que o ser humano faz, aprender da forma que o ser humano faz. E aí, o conceito de AGI, né? Artificial General Intelligence. Por exemplo, um exemplo de um ser que tem General Intelligence é o ser humano. Ele tem inteligência geral, ele é um ser que consegue aprender de uma forma espetacular sobre tudo. Então, é mais do que qualquer outro ser vivo nesse mundo, que vive nesse mundo. Então a questão é que será que a gente consegue fazer isso artificialmente, né? Criar um sistema não biológico que possua uma inteligência geral, uma inteligência no nível de um ser humano ou perto disso. Então é basicamente isso. Isso daí também é falado como IA forte, né? IA forte ou Strong AI. E, por exemplo, inteligências como a Alexa é Weak AI, AI fraca, né? Então, no sentido de que ela não chegou nesse nível ainda. Então, não existe nada nesse mundo construído pelo ser humano que possui General Intelligence. Nada. Nada. Então, eu posso dizer que, de uma forma assim, eu posso dizer que animais possuem General Intelligence. Muitos animais eles têm bastante inteligência, eles têm consciência do mundo ao redor, que a gente já viu falando em outros vídeos do canal, enfim. A questão é que a gente não consegue nem reproduzir sistemas que conseguem ter uma consciência de um animal, quanto mais de um ser humano. Então, é tenso. Gente, esse assunto eu descobri mais sobre ele vendo essa palestra não, esse podcast aí do Lex Fridman, que é o Ben Goertzel, eu não sei pronunciar isso, que ele vai falar sobre Artificial General Intelligence. E esse é um cara, gente, que é tipo famoso nessa área. Ele ajudou a construir o robô Sofia, enfim, conheceu o dono, o David alguma coisa que construiu a Sofia e tal, que eu já vou mostrar que é um robô importante nesse assunto. E ele vai dar algumas colocações sobre esse assunto bem importantes, bem relevantes para o campo. Eu também vou mostrar o canal no YouTube da rede de pesquisa que é relacionada a ele, né, que ele foi um dos criadores, não só ele, mas outras pessoas. Enfim, ele é um cara muito importante nesse campo. E ele vai falar muito sobre a Sofia, já já eu volto a falar dele. A Sofia é um robô, gente, que é tipo assim, muito bom, assim, ele é provavelmente o melhor robô humanizado que existe. Ele consegue te responder, ele tem expressões faciais, ele tem um nível absurdo de assim, de autenticidade, assim, de, tipo, você vê aquilo e fala, nossa, ela consegue responder as minhas perguntas, ela consegue me ver, ela consegue entender o que eu digo, embora eu não acho que ela tenha entendimento, ela consegue entender o que eu digo, de certa forma. Mas enfim, eu quero, antes de falar sobre um artigo sobre inteligência artificial, sobre AGI, que tenta criar isso, como a Sofia, ela não tem AGI. Ela não é inteligente, ela não tem consciência, embora em algumas... que tem tanto vídeo dela, eu vi um vídeo de um evento lá que teve, que um jornalista, né, provavelmente, perguntou lá pra ela sobre se ela tem consciência, sabe? E ela disse que tem consciência, embora muitas pessoas não acreditam que ela tem emoções. Mas, gente, não tem. Não chegou nesse nível. É tipo, seria... Quando a gente vai falar sobre esse assunto mais a fundo, vocês vão ver que é até ridículo falar que ela chegou nesse nível. E o que essa empresa parece demandar é que ela tem isso. E as pessoas que não são dessa área, elas não são obrigadas a saber
sobre esse assunto de detalhes. Então, tipo, elas vão aceitar isso como verdade, né? Nossa, já tem robôs que conseguem pensar, de repente que tem sonhos. Então a gente já está vivendo num mundo que a inteligência artificial chegou no nível de AGI, mas a verdade é que não. Então é mais uma teatralidade. Embora seja um robô sensacional, de repente o melhor robô do mundo, isso é verdade, mas não chegou nesse nível de AGI. A gente vai ver isso mais pra frente nos próximos vídeos. Então, até mais.